conversa a partir de agora com o professor Juracy Lucena, ele é da UEPB. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor tem feito algumas denúncias em relação à Universidade Estadual da Paraíba. O que é que tem acontecido, sobretudo do ponto de vista fiscal, em relação ao UEPB? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Valderedo. Bom dia, Márcio Rangel. Bom dia, João Barros, o rei da técnica, né? Bom dia, Larissa. A Universidade Estadual da Paraíba, como nós sabemos, é uma instituição que já transformou a vida de muitas pessoas, né, na Paraíba. É a universidade que forma professores, sobretudo, né? Professores de escolas particulares e públicas. Se você for na escola, você vai encontrar um professor da UEPB. Aqui tem dois, né? Pronto. Temos jornalistas, temos dentistas, fisioterapeutas, temos psicólogos, temos engenheiros, né? Temos analistas de sistemas, ou seja, a universidade ela é muito importante na vida do povo paraibano. Ela é do povo paraibano, é paga com nossos impostos. E ultimamente a Universidade Estadual da Paraíba está passando pela pior crise financeira da história. Crise pior do que antes até da autonomia financeira. E eu digo isso porque ela começa com a dívida trabalhista, uma dívida de salários, Valderedo e Márcio, de 75 milhões de reais. Dívida de salários que deixaram de ser pagos de progressão funcional de 2018 até 2023. Além das dívidas trabalhistas, a universidade hoje ela está com seu financeiro completamente comprometido. Comprometido ao ponto de não ter verbas para auxílio para estudantes de participar de congresso, para comprar insumos de laboratório, para manutenção predial. Qualquer cidadão de Campinense, qualquer paraibano, pode ir lá na central de aula, Central Acadêmica Paulo Freire, e ver lá a depreciação do prédio e ver de todos os prédios da UEPB. E é por falta de financeiro. Nós temos pessoas qualificadas, nós temos uma pró-reitoria de infraestrutura com vários colegas lá, profissionais, engenheiros, mas não tem dinheiro para manutenção. Então a gente está com essa crise financeira. E o pior, né? Há uma iniciativa da reitoria de esconder isso. Eu não sei por quê. Era isso que eu ia lhe perguntar. A UEPB recentemente promoveu um processo para a escolha do novo reitor. Pouco se debateu sobre a escolha do novo reitor. Aqui a gente, inclusive, discutiu sobre isso, porque parece que a UEPB, literalmente, depois que botou aquelas grades, se fechou ali em Bodocongó. Porque no meu tempo, estudante reclamava, professor reclamava, cobrava de reitoria para falar. É uma caixa de Pandora. Eu não me lembro a última entrevista que eu vi dessa reitora. Na verdade, se ela chegar aqui, eu não consigo visualizar ela. Eu não consigo identificar quem danado é esta mulher. Por que ninguém fala dos problemas? Por que a UEPB se trancou pro mundo, hein? É uma percepção sua e eu acho que de toda a Paraíba, de toda a imprensa. Infelizmente, a professora Célia Regina, ela não aceita dar entrevista. Aí ela não aceita dar entrevista. Ela é uma servidora pública, ela é concursada, como o professor Juscelino aqui que está me acompanhando, como eu, né? Então, ela foi eleita pela comunidade acadêmica, ela foi nomeada pelo governador, o mandato dela, o primeiro mandato vai até 12 de dezembro de 2024, tá? Então, se ela se candidatou a ser reitora, ela tem que assumir também o ônus e o bônus. Ela tem que dar uma resposta à sociedade, ela tem que se comunicar com a sociedade, que é a sociedade que paga os impostos para manter a instituição e paga nossos salários também. Então, quando um estudante ele passa no Enem e ele fica feliz porque conseguiu uma vaga numa universidade pública e ele chega lá e não tem uma política estudantil que consiga manter ele na universidade, e hoje a universidade é campeã de evasão. Campeã de evasão. Eu sou professor de CCT, fui diretor de centro, fui coordenador de curso e eu nunca vi salas vazias no Centro de Ciência e Tecnologia. Quer dizer, o cara passa no vestibular e desiste. Desiste, porque quando ele chega lá, se o curso é integral, Márcio, ele tem que passar o dia na universidade, ele não tem restaurante universitário. As bolsas que foram liberadas agora, primeiro semestre, o restaurante estava fechado, foi liberado, né, na campanha, cobramos muito isso, aí abriram agora 270 refeições. Ou você almoça ou você janta, você tem que escolher. Essas 270 para 4 centros, o CCBS, o CCT, o SEDUC e o CCSA. São quase 12 mil estudantes. O estudante não tem condições de passar o dia, ele pega e desiste.
porque ele não vai passar fome na universidade. Olha pelo lado positivo. A reitora está implantando regime intermitente, dieta intermitente lá na UEPB. Só pode ser. O aluno chega também nos laboratórios, os reagentes são vencidos, porque a universidade não tem dinheiro para comprar reagente. Agora, tem um detalhe importante. Nós temos uma lei de autonomia. A lei de autonomia foi criada há 20 anos atrás, fez aniversário no dia 6 de agosto de 2024. 20 anos. A lei de autonomia foi criada exatamente para a universidade se comportar como uma academia e não precisar depender do humor do governador. Mas essa lei de autonomia, ela não é cumprida e, pasme, a reitoria não cobra. Tá? A que está, né, a serviço a reitoria da UEPB? A comunidade acadêmica, a sociedade paraibana ou ao governador? Então, vou dar um exemplo aqui. Qual o valor do duodécimo da UEPB a preço de hoje? Pronto. A preço de hoje, o duodécimo da UEPB é de 30 milhões de reais. Esse duodécimo, ele tem que ser atrelado, de acordo com a lei de autonomia, a um percentual da receita ordinária do Estado. Esse percentual, quando foi criado em 2005, era de 3%, quando a universidade tinha 4 campi. Com a lei de autonomia e com, né, os acordos entre a reitoria, na época, a professora Marlene, e o governo do estado, esse percentual foi crescendo 0,5% por cada campus criado. Criou Monteiro, aumentou 0,5%. Criou Patos, aumentou 0,5%. Tá? Criou João Pessoa, 0,5%. E ficou em 4,5%. Depois o ex-governador José Maranhão, né, ele quis criar o campus de Araruna. Tá? Não foi feito acordo de percentual, né? Ele reservou 10 milhões de reais na época para que o campo fosse instalado. E aí ficamos numa média de 4,5%. Esse percentual chegou a 5,27%. Atualmente, eu trouxe aqui dados do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas está cobrando do governo do estado que cumpra a lei de autonomia, mas a reitoria não cobra. Os percentuais de 2022, o percentual foi de 2,68%. Era para ser 4,5%. 4,5%. E no mínimo 3%, de acordo com a lei. E em um ano, o percentual não pode ser menor do que o outro. Quando foi em 2023, o percentual foi 2,82%. Esses dois percentuais, 2022 e 2023, a universidade deixou de receber 560 milhões de reais. No ano. Em 2 anos, Em 2 anos. 2022 e 2023. 520 milhões de reais. Será que dava para pintar aquela central de aula com esse dinheiro? E será que dava para pagar as progressões dos professores? Quanto é esse buraco aí com os professores, em real? Tem? São 75 milhões de reais. E cada professor tem, em média, 100 mil reais para receber. Eu estou com minha declaração aqui. Então, quer dizer, são 70 milhões de reais De dívida com os professores e nessa conta aí, a lei de autonomia, esse ferimento da lei de autonomia tem um déficit de 500 e pouco, tinha dado e sobrava dinheiro, né? Isso. Agora me diga uma coisa, por que a professora, é Célia Regina o nome dela? Professora Célia. Por que ela é tão amiga do governador? Por que ela não fala? Porque é o quê? Olha, quando a gente faz concurso público, né, eu acho que é para ter uma independência. Quando a gente assume a responsabilidade de gerir uma instituição tão importante, com 8 campi, com aproximadamente 1.500 servidores efetivos, né, com quase 20 mil estudantes, a responsabilidade é grande. E a gente tem que defender a instituição e não defender qualquer governo que esteja de plantão. Ela é concursada, né? Concursada. Então, por exemplo, se acontecesse de mudar a lei e que o governador nomeasse a reitora da universidade ou o reitor, aí tudo bem, o reitor estava a serviço do governo do estado. Mas eu não entendo, inclusive a professora Célia queria aqui dizer aqui diante dos microfones aqui da Arapuã, que eu, o professor Juscelino, todos os professores da UEPB, se a professora Célia disser assim, o governador não me recebe, o governador João Azevedo nunca recebeu a reitora durante todo esse tempo. O governador João Azevedo vem para aqui, para Campina Grande, para algum evento do estado, ela não é convidada. Então, ela poderia convocar toda a comunidade acadêmica e dizer, o governador João Azevedo não me recebe, ele não está cumprindo a lei de autonomia, e vamos nos unir em defesa da UEPB, porque o professor Juscelino, o professor Juraci e a comissão que nós formamos para defender a instituição, estamos, além de tudo, fazendo até ajudando a gestão dela, porque a gente está dizendo o que é que está acontecendo. Eu já disse, inclusive, que eu não sei como a professora Célia Regina consegue dormir de tanta dívida que tem. Porque não é só essa dívida de progressão funcional. Hoje, atualmente, a UEPB é campeã de sentenças judiciais.
tem mais de 800 processos na justiça paraibana De quê? de um processo de férias, porque o professor da UEPB e todo o magistério superior brasileiro tem direito a 45 dias de férias por ano. Isso é lei. Como a magistratura tem 60 dias. E aí a UEPB estava pagando a gratificação por 30 dias. Aí ficava 15 dentro. Aí faltava 15 dentro. Fizemos a solicitação de forma administrativa, tranquilo de resolver. O STF já disse que está correto pagar com 45 dias. A reitoria não quis resolver o problema de forma administrativa, né? Porque também estava com o financeiro baixo. Os professores entraram na justiça. Ei. E aí, todo dia. E aí, se eu estou falando alguma coisa que não é verdade, professora Célia Regina, venha dar uma entrevista e diga se não está chegando sentença trânsito em julgado, decisão judicial para pagar em 60 dias. Obrigando a pagar. Obrigando a pagar. A universidade pagou, Valderedo, Márcio, João, Larissa. Fevereiro, março, abril, maio, junho de 2024. 1.600.000 só de sentenças judiciais. Só desse moído das férias? Só desse moído das férias. E aí o que é que acontece? Eu calculei todo esse processo, porque eu sei quantos processos tem, eu sei mais ou menos a média que dá cada processo, dá 13 milhões e meio. Então a universidade vem dinheiro, tem que pagar esse valor. Mas se a lei tivesse, ainda sobrava cumprida, dinheiro, professor. Mas tem uma coisa mais grave ainda. Eu não estou aqui. Eu estou aqui, os professores, os colegas estão me ouvindo, os alunos que estão me ouvindo, a sociedade paraibana que está me ouvindo. Eu não estou aqui falando contra a instituição, eu estou defendendo a instituição. Porque se eu estou com uma decisão aqui do STF, trânsito e julgado, do dia 10 de março de 2023, condenando o Estado para pagar um duodécimo, que deixou de ser pago em dezembro de 2010. Esse processo demorou até agora, né? Até o ano passado. O STF deu ganho de causa para a UEPB receber 30 milhões do governo do Estado. O Procurador-Geral do Estado, o então Fábio Andrade, que agora saiu para ser candidato a desembargador, ele chama o sindicato, chama a reitoria e queria que eles assinassem o arquivamento do processo para não pagar esses 30 milhões de reais. E disse mais, que só conversaria sobre demandas da UEPB se abrisse mão desse processo. Tá? E esse processo está lá na mesa do novo procurador, Fábio Brito. Então a UEPB, além do não cumprimento da lei de autonomia, além dos valores que você falou bem, Márcio, que a UEPB poderia estar no financeiro para pagar tudo isso, fazer manutenção da Central Leal, fazer manutenção dos prédios do interior de Guarabira. Sim, isso é o que a gente está vendo aqui. Que não é o que aqui a gente vê todo dia, mas lá no interior deve ser mais difícil, né? Exatamente. Então o que é que acontece? Pagando esses 30 milhões, inclusive os professores têm consciência que não é só a parte dos direitos trabalhistas que a universidade está precisando pagar. Já foi falado também que esses 30 milhões, se pegar esses 20 milhões já começar a pagar os retroativos, tá? Os professores em assembleia da UEPB aceitam até dividir em 36 parcelas, mas o governo do Estado, a partir do Procurador-Geral, fez uma proposta muito interessante para eles, né? Para o governo do Estado. Além de não pagar progressão funcional, além de não pagar autonomia, e ainda não cumpriu a decisão do STF, fez uma proposta de a gente dar um desconto de 40% do que ele está nos devendo e dividir em 42 suaves prestações. Então, veja bem, cada professor devendo 100 mil reais, cada professor precisando receber 100 mil reais, 60, receberia dividido 60, em 42 parcelas. Bom Lembrando demais. que esse valor... Consórcio bom d'água. Então, Eu queria ver se a gente pudesse pagar ICMS assim, IPVA assim, com desconto, né? Eu queria ver se a gente fosse abastecer o carro com gasolina e pagasse desconto do ICMS também. a minha pergunta agora que eu queria fazer pro senhor é o seguinte: se tá essa bronca todinha, por que danado Célia Regina foi reeleita, reitor? Olha, nós sabemos que quem está no poder, quem está, né, com a caneta, já sai na frente. A nossa instituição é uma realidade, as pessoas ficam chateadas quando eu falo, mas é uma realidade. A nossa universidade, ela é a campeã, é recordista em número de reitorias, de pró-reitorias e pró-reitorias adjuntas, em número de cargos comissionados, em número de assessorias. Então, quando a universidade faz uma campanha, inclusive você disse bem, a campanha foi antecipada e a campanha foi muito rápida e a campanha também, a reitoria comanda a comissão eleitoral, escolhe quem é da comissão eleitoral e realmente quem vai ser candidato, quem vai querer assumir a reitoria tem toda essa dificuldade, porque, por exemplo, nós somos professores, nós somos acadêmicos, eu não sou político
eu não sou atrelado a nenhuma organização política, que é muito importante ter esse atrelamento, mas eu não tenho, e outros colegas professores não têm. E aí a administração central ela tem toda uma articulação. E aí tem condições de os 12 diretores dos 12 centros da universidade. A universidade tem um total acesso e geralmente entra na campanha com esses 12 diretores. Então é muito difícil. Eu já fui candidato a vice-reitor, já fui candidato a reitor. Nunca mais, diga aqui nos microfones da Arapuã, nunca mais eu vou me candidatar na UEPB. Porque não vale a pena. Agora, eu vou continuar como cidadão, como pagador de impostos, como professor há 22 anos, defendendo essa instituição pública. Porque eu sei como ela faz a diferença na vida de todas as pessoas. E eu sei como ela é importante até para a economia do estado da Paraíba, que esse dinheiro, quando a UEPB entra, paga PB-Prev, paga imposto de renda, volta para o fundo de participação do estado e do município, paga aqui, todo mundo compra aqui no comércio. Então, a instituição é importante por formar profissionais altamente qualificados, graduação, mestrado, doutorado. Ela é importante porque ela transforma a vida das pessoas. Então, a reitora não é dona da UEPB, o grupo político que administra a universidade não é dona da UEPB, e eles ficam muito chateados quando a gente reclama. Nós temos que reclamar mesmo. Eu fiquei muito feliz aqui de estar aqui nos microfones aqui, ouvir a sociedade, a comunidade ligar para vocês. E ligam com anseio de resolver os problemas dos seus bairros, das suas ruas, né, do CDMEX. Então, fico muito feliz. Eu fiquei assim, encantado aqui com o trabalho que vocês fazem aqui. Professor, em relação a professor, concurso público, a UEPB há muito tempo tem uma lógica de contratar professor substituto. Permanece ainda? 429 professores substitutos em contrato precário. 429. Quantos concursados tem? Nós temos 794 professores efetivos. O que está acontecendo com a Universidade Estadual do Paraíba? Uma pergunta que eu ia esquecer de falar. Hoje, a metade, ou mais da metade, das aulas de graduação da UEPB são ministradas pelos colegas professores substitutos, com carga horária excessiva e cada um ministrando 5 a 6 conteúdos diferentes. O salário é menor? O salário é muito menor. Inclusive, o professor substituto da UEPB, isso é por conta da lei que teria que mudar. Ele pode ser graduado, mestre ou doutor. Ele ganha o mesmo salário. O salário é em torno de R$4.000. Tá? Então, somente? O professor substituto da UEPB, com a carga horária T40, o salário é R$4.000 bruto. T40 é 40 horas semanais, é? É, 40 horas semanais, tá? Agora, deixa eu... E não tem direito a 13º? Não, tem. É seletista, tá? Contrato seletista, tem direito a férias, 13º. Essa parte, a UEPB, ela é muito criteriosa e tem que cumprir a lei. A lei de responsabilidade fiscal serve para a UEPB ou só para os municípios? A lei de responsabilidade fiscal, ela é, no caso da UEPB, ela é mais o estado todo, tá? O estado todo. E, inclusive, o governo do estado, ele está com a lei de responsabilidade fiscal toda em ordem, ou seja, não está extrapolando. A arrecadação do estado é sempre recorde. O estado da Paraíba não está com problema financeiro. Ah, então quer dizer, por exemplo, a conta é feita geral. Geral. É porque, assim, 400 e quantos? 429 do universo de concursados de 794 professores. Eu sou da área de jornalismo, não gostei muito de fazer conta. O professor que pegava mais no meu pé quando no primeiro ano de faculdade que ele ensinava economia da comunicação. Agora, ultrapassa os 50%, não ultrapassa não? Do universo? Ultrapassa, e o Tribunal de Contas... É isso que eu tô perguntando. Porque é o seguinte, se o Tribunal de Contas exige que uma prefeitura do tamanho, por exemplo, de uma prefeitura de Cochichola, quando ultrapassa o percentual, porque é jogo. Ei, gente, por que os prefeitos pegam tanto no pé dos prefeitos? Porque os prefeitos querem os contratados, porque com os contratados é mais fácil de controlar o voto. Ou eu tô mentindo? Aí o jogo também tem que servir para o UEPB também. Se a UEPB tem mais de 50% do seu... Gente, 50% dos professores da UEPB são contratados. Isso. Aí é isso que eu tô perguntando. Essa lei não serve para lá não, para o UEPB. O Tribunal de Contas, neste momento, né, eu não vim também falar, é tanta coisa que eu, né, mas assim, neste momento está sendo analisadas as contas de 2023 da professora Célia Regina. E entre uma das irregularidades é exatamente essa. A universidade, ela lança um concurso com 50 vagas para professores efetivos por ano. Inclusive, já saiu o resultado, mas a universidade não contratou para esse semestre.
ou seja, não tem financeiro para contratar, infelizmente. O pessoal está na expectativa, mas se aposentam 100, contratam 50. Então, para o Tribunal de Contas, é uma defesa. Olha, eu estou fazendo concurso, 50 vagas, tá? Então, fez um concurso de 50 vagas e fez um outro de 50 vagas também. Então, vem dizer, não, a gente está fazendo concurso, mas é um concurso, tá? Que, por exemplo, quando eu passei no concurso, eu, professor Juscelino, em 2002, a universidade não tinha nem lei de autonomia, e o concurso que nós passamos foi 300 vagas. Então, atualmente, tem na lei, professor substituto é para substituir, João, licença maternidade, licença saúde e capacitação. Hoje, o professor substituto, ele está substituindo o professor efetivo, que se aposentou, tá? Como doutor associado D, tinha um salário final por volta de R$23 mil. A universidade, como não tem financeiro, contrata um substituto de R$4 mil. E isso atinge a ponta, porque a universidade é ensino, pesquisa e extensão. Os nossos colegas professores substitutos que estão nos ouvindo só podem se dedicar ao ensino. Não podem orientar TCC, não pode. Então, quer dizer, ele tem que só dar aula. Isso não é bom para a universidade. Então, eu queria aqui, Valderia daqui, conclamar toda a comunidade acadêmica para o dia 28 de agosto. Teremos uma assembleia da Associação dos Docentes da UEPB, da UEPB, e lá vai ter uma pauta. Né? Será que todos esses problemas, dívida trabalhista, sentenças judiciais, caos completo nas finanças da UEPB, a reitoria, né, escondendo isso debaixo do tapete, tá? Então vai ter uma pauta lá sobre deflagração de greve. Será que vale a pena fazer uma greve para a gente pressionar o governo do Estado, pressionar a reitoria, para que não deixe a UEPB fechar suas portas? Porque ninguém precisa ser economista, contador, né, especialista, né, em gestão pública para saber que hoje a universidade ela está realmente numa situação financeira muito, muito, muito complicada. Professor Juraci, isso é assunto para uns 2 programas. É verdade. 7h45, professor, obrigado por ter vindo. Um excelente dia para o senhor. E a gente, no momento oportuno, volta a discutir a Universidade É dia Estadual 28, da Paraíba. 28 de agosto, Assembleia Quarta-feira. da UEPB. Quarta-feira próxima. Bom Muito demais. obrigado. Nós que agradecemos enquanto Universidade Estadual da Paraíba. Eu pedi para os 741 professores da UEPB reagirem. Os que são concursados, né? Os que não podem ser botados para fora. 7